Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Empreender requer acreditar, planejar e agir. Não é fácil começar um negócio do zero, né? E a empresa Chef Mio, aqui de Cachoeiro, é uma plataforma de delivery que já passou por todas essas etapas e hoje já colhe os bons resultados. Hoje vamos entender como funciona e quais foram os desafios até chegar até aqui. Quem não conhece, né, o Chef Mio em Cachoeiro, quem nunca fez um pedido? Quem vai contar essas histórias pra gente será o diretor comercial da Chef Mio, Matheus Calassara. Matheus, prazer recebê-lo aqui mais uma vez para conversar com a gente sobre esse assunto tão legal, né? Muito prazer, Alessandro, estar aqui com vocês, né, falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, empreendedorismo, comida, delivery, né, e cachoeiro. Então, são alguns pontos que a gente ama, que a gente gosta de conversar, né, são assuntos que para a gente é muito importante, né, a gente sempre refletir, reforçar, né, a importância das empresas locais, né, a importância do empreendedorismo aqui na região sul, né, para a gente poder conseguir desenvolver cada vez mais a nossa região. Agora, Matheus, vocês começaram lá atrás de forma despretensiosa, uma empresa que na cabeça de vocês não seria tão grande, né? Vocês imaginavam chegar onde vocês chegaram? Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história. Como começou, como nasceu a empresa e como foi esse início? Olha, na verdade, a Chef Mio foi um projeto despretensioso, né? A gente não imaginava que a gente ia conseguir crescer tanto, chegar onde chegou, né? A empresa teve início em 2012 e não iniciou como Chef Mio, né? Basicamente, eram 2 alunos de faculdade que precisavam pagar as contas e começaram a desenvolver sites para empresas. E desenvolvia site para qualquer segmento. Então, lojas, varejo, indústria, quem precisasse de site, a gente estava pegando projeto e estava desenvolvendo. Até que pintou o primeiro cliente, que foi uma pizzaria de Marataízes, e essa pizzaria falou, olha, eu preciso que o meu cliente consiga acessar ali o cardápio, né, visualizar tudo através de um link, de um site, e depois ele me chama para fazer o pedido. Então, pensou-se, olha, bacana, vamos desenvolver esse projeto. E pintou essa primeira pizzaria, pintou a segunda, a terceira, começou a pintar vários restaurantes, vários projetos nesse sentido, né? E daí surgiu, na época, né, estava crescendo muito o delivery, já tinha grandes players no mercado, né, principalmente fora de Cachoeiro, grandes aplicativos já estavam iniciando a operação. E a gente pensou, poxa, por que não a gente criar uma praça de alimentação virtual também da Chef Mio, onde a pessoa acesse ali, né, um aplicativo, um site e tenha todos os restaurantes disponíveis para ele poder estar fazendo o pedido, né? Então, daí que surgiu, de fato, a Chef Mio. Quando entrou ali a pandemia, né, a gente teve um crescimento muito exponencial, né? Infelizmente, é um mal que chegou para a gente aqui, né? Mas falando de delivery, cresceu muito, foi um segmento que teve muita força e principalmente, né, o delivery se tornou muito importante porque ele segurou também muitos postos de emprego, ele segurou muito o faturamento de restaurantes, né? A gente tinha cliente que trabalhava apenas com atendimento presencial e para não fechar as portas teve que partir para o delivery, né? Então ali a gente teve um crescimento muito exponencial. Pós-pandemia a gente imaginou que teria uma queda de pedidos, né, porque as pessoas voltariam a consumir localmente, né, os produtos, só que, para nossa surpresa, não foi o que aconteceu, né? Os pedidos do delivery continuam crescendo, porque as pessoas aprenderam a pedir comida pelo aplicativo, né? Agora, eles entenderam a comodidade, eles sentiram como é fácil, como é simples, né? Agora, naquele momento ali em 2012, foi uma grande sacada de vocês, né, de fazer isso, porque era uma tortura. A gente ia pedir um lanche, tinha que ligar para o restaurante, aí o atendente tinha que passar todas as opções de lanche, aí você não entendia alguma, repete, por favor. E de repente você encontra tudo ali, tudo reunido. Você escolhe hoje, se você monta o seu prato, o seu pedido, você monta seu lanche, você faz o que quer. Foi uma grande sacada de vocês naquele momento ali, mas vocês imaginariam uma adesão tão grande, uma recepção tão legal assim do público e também dos restaurantes e lanchonetes? Não. Inicialmente não. E assim, o nosso início também foi bem complicado, né? Porque as pessoas imaginam que para você poder lançar um aplicativo no mercado é simples. E não é, né? Tanto que no início não existia o cliente, ele
para o cliente, o consumidor final. Ele montava o pedido dele lá, adicionava os produtos no carrinho, clicava em enviar e esse pedido chegava lá na pizzaria. Mas no início não foi bem assim, não. Chegava no nosso e-mail, a gente ligava para o restaurante para passar o pedido para o dono do restaurante preparar. Vocês só estavam facilitando o trabalho da pessoa que estava pedindo. Exatamente. Então, no início foi tudo muito complicado, né? Foram noites e noites mais ali acordado, programando e tudo mais, desenvolvendo o produto, o projeto para a gente conseguir chegar onde chegou, né? Então, quando a gente começou a cadastrar cada vez mais restaurantes, né, que a gente começou a ter um volume expressivo de pedidos, cada vez mais usuários, isso para a gente foi uma surpresa e foi uma felicidade muito grande, né, porque a gente não esperava isso. E principalmente porque Cachoeiro ainda é considerado, né, um território muito hostil para empresas de tecnologia. Então, quando a gente iniciou esse projeto, a gente não imaginava, né, que ia chegar onde chegou muito por conta disso. Agora, você estava falando aí da pandemia. A pandemia ela foi um divisor de águas, né? Acho que para todo mundo, para o Chef Me também, a gente consegue ver isso pelos dados. Estando dentro de um ambiente hostil, uma empresa de tecnologia montada por estudantes de tecnologia naquele período, como que está hoje, Cachoeiro? Como que você avalia o pós-pandemia e estar em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade que é conhecida internacionalmente pelo mármore, mas tem um aplicativo que está saindo daqui e indo para o Brasil todo, né? Sim, exatamente. Cachoeiro é conhecido como, né, o maior exportador de rochas ornamentais do Brasil. Isso é ótimo para o município, isso dá uma grande visibilidade. Por outro lado, Cachoeiro aparenta não ter mais nada além de mármore e granito, né? E a gente precisa quebrar um pouco essa cultura. Cachoeiro tem ótimas empresas em vários segmentos, em serviços, indústrias, né, e tudo mais. E tecnologia não é diferente. Cachoeiro tem inúmeras empresas de tecnologia que desenvolvem sistemas, que entregam soluções para o Brasil todo, né? Então, assim, nós somos um peixinho no aquário, né? Então, assim, o maior desafio que nós temos hoje com relação a quebrar esse tabu, né, de que a gente está no interior, que a gente ainda é roça, que Cachoeiro não é bom em tecnologia, muitas vezes é quebrar o preconceito do próprio cachoeirense, que prefere consumir algo de fora, né, consumir de um aplicativo de fora, de um sistema de fora, do que consumir algo local, né? Então, isso acaba desvalorizando um pouco o mercado interno e você valoriza o mercado externo, que não faz sentido nenhum, né? A gente, por exemplo, eu tenho 35 funcionários hoje trabalhando com a gente, né? Então, quando, né, a pessoa utiliza o nosso aplicativo, utiliza os nossos serviços, ela está gerando renda internamente aqui em Cachoeiro, para a nossa economia, né, crescer cada vez mais. Diferente quando, isso não falando só, né, do nosso sistema, do nosso aplicativo, de qualquer segmento dentro de Cachoeiro. Quando você consome das empresas locais, você está girando a economia aqui dentro. Quando você consome de fora, você está mandando seu dinheiro para outro estado, você está enriquecendo outra região. E aqui continua mais pobre, aqui continua, né, com menos oportunidade. Então, a maior dificuldade hoje que nós temos é quebrar esse tabu tanto do consumidor quanto dos empresários também, porque os empresários também têm essa visão, que tudo que Cachoeiro fabrica de tecnologia é ruim, e isso é muito chato, né? A gente muitas vezes fica um pouco magoado, né, com esse certo preconceito que a gente sofre, né, por ser uma empresa daqui, não ser tão valorizado aqui dentro, né? Mas a gente está na batalha diária aí para poder mudar esse cenário. Além desse, que é um grande desafio, porque parece que é uma cultura que está bem enraizada, né, na cidade. É algo realmente que tem que ser muito trabalhado ainda, eu acredito. Mas tem outro desafio também, que é a falta de profissionais dessa área, né? Sim. A área de tecnologia é uma área que é muito complicado você conseguir profissionais, porque assim, a pandemia, e voltando um pouquinho ao assunto, ela também introduziu um novo modelo de trabalho, que é o home office. E o home office foi muito cômodo durante o processo de pandemia, todo mundo ficava seguro, né, em isolamento, então isso foi ótimo até para a redução mesmo dos casos de Covid. Só que isso criou uma cultura também, principalmente para quem trabalha com tecnologia, que eu quero trabalhar de casa, eu quero ficar de casa, eu não preciso ir até um escritório, me locomover para poder fazer o meu trabalho. Então esse também é um ponto que a gente tem muita dificuldade, né? E o que a gente sempre expõe, né, para os nossos colaboradores principalmente com relação ao alinhamento de equipe, né? Então a gente tem uma dificuldade de conseguir encontrar bons profissionais, né, profissionais no mercado. Cachoeiro, há muito tempo atrás, né, tinham várias faculdades que formavam profissionais de tecnologia. Hoje
Salvo engano, a gente tem 2 ou 3 que formam esses profissionais e a demanda está cada vez mais alta. E o problema é que esses profissionais eles querem um modelo de trabalho que hoje, infelizmente, né, da forma que as empresas querem trabalhar, não está mais sendo adaptado, né, como é a questão do home office. Então, assim, quando a gente fala de home office, a gente fala de uma equipe que não está 100% alinhada, a gente fala de monitoramento de equipe que a gente não consegue fazer. Então, a gente tem todos esses problemas, todas essas barreiras, né? A gente fez, inclusive, já alguns testes, algumas avaliações, onde a gente identifica que o profissional, quando ele está trabalhando em equipe, dentro do escritório, com pessoas em volta, isso eu não estou falando da figura do líder, eu estou falando de pessoas próximas ali na mesma função. Eles desempenham melhor o trabalho, eles conseguem evoluir, inclusive na carreira, profissionalmente, porque eles têm uma troca de ideias maior, eles conseguem compartilhar ali conhecimento, absorver esse conhecimento, né, e com isso desenvolver o trabalho de forma, né, mais rápida, de forma melhor, entregar o projeto, né, em um tempo mais curto e com uma melhor qualidade. Né, mas hoje a gente tem muita dificuldade em conseguir bons profissionais. A gente faz muito apelo, né? A gente tem parceria com instituições aqui de Cachoeiro, né? Instituto Federal, né? Centros universitários, para a gente poder pegar estagiário, tentar formar esses profissionais, né? Mas como tem esse modelo de home office, aí entra também muitas vezes de, poxa, eu prefiro trabalhar para uma empresa de São Paulo, eu vou trabalhar para uma empresa aqui de Cachoeiro, porque a empresa de São Paulo é referência. Então, também entra um pouco esse preconceito, né? Principalmente dos estudantes ali, de sonhar, não, eu quero trabalhar para uma grande multinacional, mas poxa, vamos trabalhar aqui, vamos crescer junto, vamos levar a Chefmil a se tornar uma multinacional também, né? Então a gente trabalha bastante isso aí. Você está falando um dado até que eu tenho até conhecimento disso, que lá na própria Multivix, eles falaram isso, eu participei de um evento lá há pouco tempo, e eles revelaram esses dados, que desde a pandemia, o mercado que mais tem crescido é o mercado de tecnologia. E a busca por cursos nessa área não tem acompanhado. Não, os estudantes não têm buscado isso. E eles revelaram um dado lá que todo mundo que estuda hoje lá na Multivix, todo mundo que é dessa área de tecnologia está empregado. Porque eles já estão estudando e o mercado precisa tanto que quem já começou já está empregado. Não entram novos alunos, ainda tem um monte de gente precisando e não tem. Então é a carência de profissionais, né? Exatamente. Então, assim, hoje as instituições não conseguem formar a quantidade de profissionais que o mercado está exigindo, né? Então, assim, a gente está indo lá na base mesmo, pegando alunos sem experiência, quase zero, né, para poder formar esses profissionais, né? Mas, assim, hoje a gente tem um time que está muito alinhado, né? Eu encho o peito de orgulho para falar que a gente tem os melhores profissionais hoje da região, estão com a gente, né? Que acreditam no projeto, e isso faz toda a diferença. A gente cresce, a gente conseguiu chegar onde chegou graças ao nosso time. E falando em crescimento, vocês cresceram e muito, né? Quem acompanha o trabalho de vocês ao longo dos últimos anos, principalmente, a gente viu um salto, um crescimento. Muito trabalho, mas o reconhecimento de todo esse trabalho. Vocês saíram de Cachoeiro, vocês já saíram do Espírito Santo, vocês romperam uma barreira que vocês são uma empresa já nacional. E por que vocês decidiram continuar em Cachoeiro de Itapemirim? Uma cidade hostil, uma cidade que não valoriza vocês, mas que é a casa de vocês? Porque a gente acredita. Porque a gente acredita em Cachoeiro. A gente tem que quebrar essa barreira, né? Cachoeiro é um mercado muito bom. O sul do estado é um mercado muito bom, né? Então, a gente acredita que a gente possa, sim, fazer a diferença, né? E a gente tenta, ao máximo, mostrar isso para os cachoeirenses, né? Olha, daqui sai coisa boa. Daqui nós temos bons profissionais, nós temos bons sistemas, bons aplicativos, nós temos boas empresas, né? Então a gente precisa trazer Cachoeiro para o mapa da tecnologia, né? A gente compartilhar aqui com você, nós fomos uma das empresas selecionadas a participar de um processo de aceleração do governo do estado chamado CIDS, né? A gente participou do processo de aceleração de janeiro desse ano até junho, foram 6 meses de aceleração. Foram 30 startups selecionadas de todo o Brasil. Nós ficamos em 7º lugar na classificação geral, né? E do sul do estado nós fomos a única startup selecionada. Então, assim, daqui sai coisa boa, né? E esse processo de aceleração foi muito importante para a gente, porque foi daí que abriu, de fato,
né, o nosso horizonte. A gente já tinha outros projetos, né, a Chef Mil hoje não é só mais a Chef Mil, a gente tem sistemas, outras soluções que a gente leva para todo o Brasil. Né, hoje nós nos tornamos uma holding de tecnologia, nós temos 3 marcas, né, temos a Chef Mil, temos a Cookie, que é um sistema voltado só para a parte de gestão de bares e restaurantes, e nós temos a Visual Manager, que é uma ERP, para a indústria e varejo. Então, hoje nós nos transformamos em um parque de fato tecnológico e a gente consegue vender as nossas soluções para todo o Brasil e entregar isso em todo o Brasil. Então, a gente saltou ali do início de 2018, né, de 350 a 400 clientes. Se eu juntar todas as nossas empresas hoje, né, as empresas da holding, nós temos mais de 2.000 clientes na nossa base. Né? Então, a gente conseguiu um crescimento muito exponencial, né? Muito também com incentivos, por exemplo, né, o CIDS, que foi um programa estadual, né, do governo do estado de aceleração, que deu uma ótima visibilidade para a gente conseguiu fazer muito network, conhecer muitas pessoas, né? Mudou muito a nossa visão de mercado. E com isso a gente abriu cada vez mais os mercados, né? Hoje a gente tem cliente em praticamente todos os estados do Brasil, inclusive no Paraguai. Ah, então já rompemos a barreira do Brasil, nós já estamos internacional. Sim, sim. Agora, Matheus, em 2023 vocês estão comemorando 11 anos de empresa. 12 anos de empresa, é verdade. 12 anos de empresa. Você olhando para trás, o que você avalia que deu errado e que deu muito certo? Então, eu acho assim, o principal foi que eu acredito também que é o grande erro de boa parte dos empreendedores, de quem trabalha com tecnologia, é acreditar 100% no produto e esquecer que ali por trás você tem pessoas. Né? Negócios são pessoas e isso é o que mudou muito da nossa visão ao longo do tempo. Não adianta você ter o melhor sistema, a melhor solução se você não qualifica as pessoas que trabalham com você. Né? A gente sempre fala o seguinte, o negócio... ele é B2B, né? Ele é pessoa jurídica com pessoa jurídica. Mas quem faz acontecer é pessoa física com pessoa física. Então, se eu tiver o melhor produto, né, o melhor sistema, o melhor aplicativo, né, a melhor solução, mas eu não capacitar a minha equipe, eu não ter uma equipe motivada, qualificada, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Então, assim, isso foi o grande diferencial e é o que faz a gente crescer. É a equipe, é o time. Né? Tá todo mundo engajado, todo mundo acredita no projeto, né? Todo mundo busca qualificação, busca saber mais. São ferramentas que a gente tem que fornecer para o time. Né? Então, análise, é dado. Muitas vezes, né, as empresas têm receio. Ah, mas eu vou investir nisso aqui não vai me dar retorno nenhum. Para que eu vou querer analisar dado? Mas é isso que faz a empresa crescer. Você precisa ver onde que você está errando, onde você está acertando para você poder projetar o seu próximo passo. Né? Então, é nisso que a gente foca hoje. A gente foca em pessoas. Né? Negócios são pessoas e pessoas que conseguem fazer o seu negócio crescer. Esse pensamento mudou a partir de quando? Porque não foi lá do início, né? Você falou que vocês aprenderam isso com o tempo. Mas a partir de quando? Foi preciso cacetada ali, bati a cabeça, então, agora eu preciso mudar. Foi na pandemia, foi muito na pandemia. Porque a pandemia, como a gente também teve que ir para home office, né? A gente tinha muita dificuldade em gerenciar a equipe de casa, porque assim, você tem que ter muita ferramenta, você tem que ter controle, você tem que ter uma equipe extremamente bem alinhada, você tem que ter profissionais muito capacitados para isso funcionar. Né? E na pandemia a gente identificou que aquilo não estava legal, né? Que a gente estava focando totalmente no produto, em soluções, a gente tinha um sistema que era um dos melhores sistemas no mercado, com muita inovação, com muito recurso, só que muitas vezes a minha equipe não sabia usar o recurso que eu tinha implementado. Né? Então, como que eu mudo isso? Como que eu deixo o meu time qualificado antes de lançar uma novidade no mercado? Né? Então, a gente começou a trabalhar pessoas para daí a gente trabalhar produto e trabalhar venda e trabalhar marketing. Né? Então, a gente veio um pouco para a base para a gente poder construir esse projeto e daí sim alavancar ele. Agora, qual fato inusitado que aconteceu? Assim, uma história que você lembra que vocês riram muito, todos vocês sentaram, nossa, isso não aconteceu, mas a gente quer saber. Então, a gente tem um cliente aqui de Cachoeiro muito querido, né? É um grande restaurante de comida japonesa aqui de Cachoeiro. E foi muito engraçado, porque assim, foi logo no início, assim, quando a gente começou de fato, né, ali a vender site, a vender aplicativo e tudo mais.
E esse restaurante é um restaurante muito tradicional, né? Até então o delivery era exclusivo por telefone, né? Então nem o WhatsApp não aceitavam pedidos. E a gente foi conversar com a proprietária desse restaurante, uma grande amiga, uma querida. E ela virou pra gente e falou assim, olha, é muito lindo o que vocês estão me apresentando, mas como é que eu sei que vocês não vão me roubar? Então, assim, isso ficou muito marcado pra gente, porque aí a gente viu, de fato, o quão fechado, muitas vezes, a mente do empresário tá pra novidade, porque aquilo era uma novidade na região, né? Até então, nós fomos o primeiro aplicativo de delivery de Cachoeiro, né? Até então, não tinha ninguém. Então, assim, poxa, você está mudando totalmente uma cultura. Eu sou acostumado ao cliente me ligar aqui no telefone, eu anoto o pedido dele e eu despacho a entrega. Agora, como é que eu sei que o cliente vai fazer o pedido e esse pedido vai chegar aqui para mim? Então, ela fez essa pergunta para a gente. Isso foi muito inusitado, porque era algo que a gente não esperava, né? A gente não imaginava que um cliente ia perguntar isso. Mas, de fato, como que meia dúzia de jovens, né, estudantes vão transmitir confiança para empresários de que a gente não vai, de fato, né, tá ali lesando ele de alguma forma. Então, isso foi muito, muito curioso e muito inusitado, né? Isso já chegou a acontecer também com o consumidor? Com quem entra para pedir, o cliente que entra para pedir, fazer o pedido por ali? De achar que, eu vou fazer o pedido, ele não vai chegar. Então, a gente tem o consumidor. A gente tem, assim, alguns pontos, né, que são de dúvida do consumidor. Principalmente dos consumidores que não sabem que a Chef Mil é de Cachoeiro, porque a gente ainda tem uma parcela da população que acredita que a Chef Mil é de fora, muito por conta disso. Uma empresa de tecnologia não é daqui, tem que ser de fora, né? Então eles associam muito a isso. Muitos consumidores entram em contato com a gente, às vezes para poder, eu fiz um pedido, mas meu pedido ainda não chegou. Acreditando que a Chef Mil é o restaurante. Porque eu fiz um pedido com vocês e o meu pedido ainda não chegou, o meu pedido está atrasado, eu quero saber aí como é que tá. Então, assim, não, peraí, que a gente vai entrar em contato com o estabelecimento, vai tentar entender o que está acontecendo, né? Orienta o consumidor com relação a isso, mas chega até nós algumas indagações de, olha, não, porque eu queria fazer um pedido aí. Aí você fala, mas como assim você queria fazer um pedido? Eu queria comprar uma marmitex, eu queria pedir uma pizza. Né? Já teve caso de consumidor ligar para a gente lá no nosso saque, no nosso suporte, para poder fazer pedido. Né? Então, isso são alguns fatos que acontecem muito por essa associação. Né? O consumidor ele entende que se eu estou pedindo na Chef Mil, é responsabilidade da Chef Mil do início ao fim. Né? E, de fato, a gente tem uma responsabilidade de entregar a melhor solução e de cobrar do nosso parceiro que ele também entregue o melhor produto, né? Tanto que a gente tem mecanismo de avaliação, né? Os restaurantes que não cumprem os requisitos da plataforma, porque nós temos regras, termos de uso, tanto do consumidor quanto do restaurante, o restaurante ele pode ser penalizado, né? De acordo com os termos de uso do aplicativo. Então, a gente sempre monitora, sempre acompanha pedidos, sempre está em atendimento com esses clientes para poder estar passando as informações, né? Tá acompanhando de fato aí essas vendas. É porque, na verdade, vocês são intermediário, né? Entre o restaurante e entre o cliente. Agora, como que é essa relação de vocês com esse restaurante e com esse cliente? A gente já sabe que vocês fazem essa comunicação, essa ponte, mas e a relação? O seu pessoal é treinado para isso? Eu sei que eu sou cliente, não, né? Eu peço através do aplicativo de vocês. Não deixo de ser cliente de vocês também. Eu sei que a resposta é rápida, eu já tive problema com o pedido, eu entrei lá para me queixar e rapidinho vocês me responderam. Então, assim, talvez seja essa confiança também, né? Essa segurança que vocês passam, que estreita um pouco. Como que é essa relação? Sim, a gente tenta ter o contato mais próximo possível, tanto com o restaurante quanto com o consumidor, né? Então, assim, a gente tem saque no aplicativo, a gente disponibiliza todos os nossos canais possíveis, Instagram, o consumidor pode chamar a gente lá, da mesma forma o restaurante, né? Então, assim, o restaurante muitas vezes, olha, o cliente faz o pedido, né? Já aconteceu, acabou cochilando lá e na hora o motoboy tá lá buzinando e não tem ninguém para atender. O restaurante, olha, Matheus, poxa, eu tô tentando aqui contato com o restaurante, com o cliente, mas não tô conseguindo. Né? Então a gente também faz essa ponte inversa, né? Tanto do restaurante, tanto do pedido do cliente com o restaurante, do restaurante com o cliente, a gente tenta sempre, né, fazer ali a melhor comunicação entre eles. Tô aqui pensando quem que faz um pedido e dorme com fome. Muitas pessoas. Então... Já vi aqui um monte.
Então, assim, a gente tenta sempre manter, né, o contato mais próximo possível, né? E diferente também de outros players do mercado, a gente sempre é muito claro e muito transparente nas informações que a gente fornece para os restaurantes, né? A maioria dos marketplaces de mercado de delivery não fornece, por exemplo, os dados do consumidor que está pedindo. Então, se você pedir no aplicativo Y e o seu pedido, por exemplo, o motoboy não está conseguindo encontrar o seu endereço, o motoboy não tem lá na comanda o seu endereço, o seu telefone de contato, né, para ele poder te ligar e tentar entender, pegar um ponto de referência, né? E isso acaba prejudicando muito o restaurante também, porque o restaurante se torna refém, né? Ele não tem dado de cliente, muitas vezes para ele fazer um marketing direcionado para tentar levar o cliente lá para comprar através de uma promoção dele, né? E a gente trabalha numa contramão de mercado. Eu quero que os meus clientes vendam cada vez mais e eu sou muito transparente. A gente fornece dado, a gente fornece toda a assessoria necessária, né, para os nossos clientes e daí a gente tem uma ótima relação hoje, né, com a nossa base de clientes. Agora, qual a média de pedidos da Chef Mio hoje em Cachoeiro? Nós temos aproximadamente 45 mil pedidos, né, processados pela nossa plataforma, o que dá aí aproximadamente 3,5 milhões de reais. E um dado interessante é que a gente consegue levar economia para os nossos clientes, né? A gente fez recentemente um estudo onde a gente identificou que mais de 360 mil reais são economizados todo mês pelos clientes que usam a plataforma da Chef Mio, né, com base em taxas de outros marketplaces. Então isso também é um dado bem interessante. Nossa, então pediu pelo Chef Mio, eu tô economizando, não tô gastando. Com certeza, ainda mais se tiver cupom, né? Cupom. Eu vou fazer essa pergunta de cupom que eu não ia fazer, mas eu já sei que tem dúvidas, que eu vou falar, não vou falar que foi um internauta não, porque foi o Henrique mesmo que tá aqui operando nossa mesa e ele tem essa dúvida dos cupons. Como que funcionam os cupons? Na semana passada a gente recebeu todos os dias notificações de cupom. Hoje, de novo, são as empresas, é a própria empresa que faz isso, são os restaurantes ou a própria Chef Mio que faz. Como funciona o cupom? O cupom é sempre fornecido pelo marketplace, então a Chef Mio que fornece, né, esses cupons. E os cupons eles são programados com base em dado de pedido, volume de pedido, então a gente identifica quais são os dias, às vezes, que tem um menor volume de pedido, né? Que às vezes o restaurante precisa vender mais porque ele se preparou para atender, ele tem motoboy, ele tem folha, ele tem funcionário. Então a gente sempre faz uma análise de mercado com base no histórico que a gente já tem de pedido para poder estar programando os cupons. E lógico que aquelas campanhas também, poxa, tem um feriado, é bacana ali a gente ter um cupom, né? A gente tem algum evento na cidade, tem alguma ação, então a gente também solta muito cupom promocional. Recentemente a gente fez uma ação em conjunto com o pessoal da ONG Patas e Mãos, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, né, com animais de rua, para a gente poder conseguir levantar recursos para eles, né? A gente conseguiu juntar uma boa quantidade de ração que eles precisam bastante. Então a gente também faz muita ação pontual, né, no nosso aplicativo com relação a isso. Agora, com base nos dados de vocês lá do aplicativo, é possível mensurar o consumo em Cachoeiro de Itapemirim hoje? O mercado de delivery, ele é muito grande e ele vem crescendo cada vez mais, né? A gente fez um estudo recente onde mostrou que aproximadamente 65% das pessoas que pedem delivery pedem através de aplicativos. Então a gente ainda tem uma fatia de mercado, né, que pede ali através do telefone, do WhatsApp, às vezes o restaurante tem um site, então a gente ainda tem uma pequena fatia de mercado que pede dessa forma, né? Então assim, a gente acredita que o mercado em Cachoeiro de delivery hoje processa aproximadamente de 5 a 6 milhões de reais. Mensalmente. E a Chef Mio hoje só tem em Cachoeiro? Ou tem em outras cidades já aqui do sul? Então, nós estamos presentes em várias cidades do sul do estado, mas o nosso foco maior de atendimento é Cachoeiro, Marataízes e Itapemirim. Ah, então já tem. Quem de lá já também tem. Pode pedir. Pode sim, com certeza. Agora, para a gente encerrando aqui o nosso bate-papo, nos aproximando do fim, eu queria que você me falasse quais as dicas que você daria hoje para aquele estudante que está lá saindo do setor de tecnologia, para aquele empreendedor que está pensando em montar um negócio, baseado no início de vocês, em toda a trajetória de vocês e onde vocês chegaram. Quais as dicas que você daria para essa pessoa? Eu acho que para o estudante é capacitação. A única palavra que eu consigo passar para ele é isso, né? Porque assim, hoje, infelizmente, né, a faculdade hoje não diferencia ninguém,
O que diferencia é a prática. Então, você precisa estar cada vez mais capacitado, né, para você poder conseguir se destacar no mercado, né? A gente brinca muito que a nossa entrevista lá ela não é muito ortodoxa, né? Então, assim, às vezes as pessoas mandam currículo, a gente pega, não quero olhar isso aqui. Currículo, para mim, isso aqui é um pedaço de papel. Você bota o que você quiser aqui. Traz um computador aqui, vamos ver o que você sabe fazer. A gente bota o computador na frente da pessoa, a pessoa já fica, mas eu vou fazer aqui agora? Você sabe fazer, não sabe? Sei, então faz. Se a pessoa souber, não me interessa se ela tem faculdade, se ela tem determinado curso e tudo mais, né? O que importa é o que de fato ela sabe fazer, o que ela sabe entregar. Isso pra gente é o mais importante. Então, capacitação, né? Então, isso para o estudante é primordial, né? E para o empreendedor é que ele acredite no negócio dele, ele não pode desistir, né? Então, se ele tem um sonho, se ele quer ali sair, desvincular ali da CLT, né, e tudo mais, do padrão de mercado, que ele invista no sonho dele, que ele acredite, né, mas que ele faça isso com consciência, né? Assim, a gente fica muito triste porque o mercado de delivery é um mercado que cresce muito, mas também é um mercado que quebra muito, né? Então, a gente até participou de um estudo recente onde a cada 4 deliveries que abrem, 2 fecham. Então, assim, é um percentual muito grande e isso preocupa muito. Por quê? Porque muitas vezes falta o empreendedor entender o que de fato ele vai entregar para o mercado. Porque hoje não basta só você fazer uma comida boa para você abrir um delivery e vender. Todo mundo sabe fazer alguma coisa bem, né? Então, assim, você tem que entender o seu mercado, você tem que fazer um estudo para entender, poxa, vou citar um exemplo aqui, eu vou abrir um delivery de comida mexicana em Cachoeiro. Show, mas qual que é o tamanho dessa possibilidade de mercado aqui dentro? Será que isso tem mercado aqui? Será que como que vai ser os meus canais de vendas? Por onde os clientes vão conseguir pedir? Onde eles vão me encontrar? Né? Quanto que eu tenho que vender para eu poder manter aqui pelo menos os meus custos? Isso tem que ser feito antes de você abrir um negócio. É um planejamento. Porque se você não sabe o básico do seu custo ali, se você não sabe para quem você vai vender, você vai abrir as portas e, infelizmente, provavelmente você vai fechar, a não ser que você dê muita sorte, né? Então, assim, tem que ter um mínimo de planejamento, de entendimento de mercado, né, de produto ali, para você poder conseguir crescer e ter sucesso no seu negócio. Agora, para a gente fechar nosso bate-papo, você está falando aí que o futuro empreendedor e os estudantes, eles devem acreditar, né? Acreditar no negócio. Em algum momento, vocês não acreditarem em vocês lá atrás, pensarem em desistir e hoje falar assim, nossa, que bom que a gente acreditou e seguiu, a gente não desistiu ali. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, já teve situações de a gente tentar contratar profissional onde esse profissional ganhava mais do que a gente. Então, assim, a gente já pensou inúmeras vezes, cara, será que é isso mesmo que a gente quer, esse sofrimento todo, né? Virar a noite ali programando, virar a noite atendendo o cliente e tudo mais, mas, assim, foi persistência, né? Foi foco, foi objetivo, né? E hoje, assim, a gente é algo que a gente ama fazer, a gente não sabe fazer outra coisa, e ainda bem que a gente não desistiu lá atrás. É isso, conversamos com o diretor comercial do Chef Me Delivery aqui de Cachoeiro, Matheus Calassara. Matheus, um prazer conversar com você sobre esse tema e falar de coisas tão legais daqui de Cachoeiro. Eu que agradeço o convite. Até a próxima, pessoal. É isso, muito obrigada.